Olá a todos que acompanham o canal Palavra do Cristão. Dando continuidade ao novo quadro do canal, o tema de hoje será o que a Bíblia diz sobre adivinhações, horóscopo e outras formas de previsões. Primeiramente, devemos entender que profecia é totalmente diferente de adivinhação, pois a profecia é uma mensagem que vem de Deus e revela a sua vontade. A Bíblia diz que os profetas falaram da parte de Deus conforme eram conduzidos pelo Espírito Santo, conforme é descrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21. Já adivinhar significa descobrir o que está oculto ou se apresenta de maneira misteriosa ou enigmática. Tal prática quase sempre se vale de métodos ritualísticos e pagãos, que são muito utilizados por curandeiros, charlatões e supostos videntes. A adivinhação está diretamente ligada ao ocultismo, por isso é altamente perigosa. Em Levítico capítulo 19, versículo 31, é dito: Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Já em Isaías capítulo 8, versículos 19 a 20, é ensinado o seguinte: Quando disserem a vocês, consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Em Atos capítulo 16, versículos 16 a 18, há um relato interessante sobre uma vidente. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. No livro de Crônicas, capítulo 10, versículos 13 a 14, é demonstrado o risco que se tem ao confiar nessas práticas. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. A adivinhação está intimamente ligada com a magia, com os encantamentos e com a idolatria, como vemos em 2 Reis, capítulo 17, versículos 16 a 18. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em algouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão somente a tribo de Judá. Mas por que a lei proíbe a adivinhação? A resposta é dada em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, quando lemos: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Vale dizer que essa vontade humana de obter conhecimento proibido tem suas raízes no primeiro pecado do homem, como vemos em Gênesis capítulo 3, versículos 4 a 5. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12, nos alerta para não nos contaminarmos com essas práticas, que são abominações. Ali está escrito: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte ao espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Passar pelo fogo aqui é entendido como ritual antigo, que era uma prática muito comum na antiguidade. Complementando o que foi dito, no mesmo livro, em seu capítulo 18, versículos 14 a 15, é relatado: Porque estas nações que hás de possuir
houve os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Como é descrito em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, Saul recusou-se a ouvir a Deus. Ele tomou os despojos que Deus disse para não tomar. Isto é o que o profeta Samuel disse ao rei Saul. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 a 3, é ensinado: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Quanto à profecia, em Atos capítulo 2, versículos 17 a 18, é dito: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Para diferenciarmos uma profecia de uma adivinhação, devemos observar de onde a palavra vem e quem a profere. Se ela vem de um servo do Senhor, que caminha junto a Deus e obedece seus mandamentos, tais palavras serão proféticas. Do contrário, serão meras adivinhações. O achismo também pode tomar lugar, pois muitas pessoas ambiciosas por dons espirituais, ou mesmo desonestas, visando alguma coisa, podem mentir e alegar que falam em nome de Deus. Aqui vale aquela velha frase: não chame seu achismo de Deus me falou. Mesmo as coisas mais simples, embora não pareçam fazer mal, podem ser encaradas como adivinhação. Por exemplo, quando alguém tem o costume de fechar os olhos, abrir a Bíblia em uma página aleatória e apontar o seu dedo para um verso qualquer, de modo a obter alguma direção espiritual. Nesse caso, ela está usando uma técnica de adivinhação. Outras ainda mais perigosas são o tabuleiro Ouija e o jogo dos copos, que, embora vistas como brincadeiras, não necessariamente têm natureza de previsão ou adivinhação, mas tentativa de contato ou invocação dos mortos, o que é ainda mais perigoso, inclusive proibido por Deus. Em certos casos, nada acontece. Em outros, espíritos malignos podem ser invocados e são convidados para que transformem a vida das pessoas que as invocaram em um verdadeiro inferno. Por isso é importante ter cuidado com essas práticas ou com essas brincadeiras. E quanto ao horóscopo? Inicialmente, devemos saber que o horóscopo é um conjunto de previsões para o futuro baseado na posição das estrelas. As pessoas são agrupadas em categorias, chamadas signos, de acordo com o ano e mês em que nasceram. Pessoas do mesmo signo recebem a mesma previsão para o futuro, como se fizessem parte de um grupo específico. O curioso é que as previsões possuem palavras vagas, por isso quase sempre as pessoas se identificam com algo, pois elas são elaboradas dessa maneira. Lembremos que só Deus conhece o futuro, como é relatado em Isaías capítulo 44, versículos 7 a 8. Assim o horóscopo, a astrologia, a numerologia, cartomancia, tarologia, são formas de adivinhação, práticas condenadas pela Bíblia. O futuro não é definido pelos astros ou pelos números, mas pelas nossas próprias escolhas, tendo como base o livre-arbítrio. Se cremos que tudo está escrito nas estrelas, estamos indo contra a lei de Deus e vivendo em um mundo de fantasia, onde apenas alguns poderão alcançar o sucesso ou o estrelato, pois o futuro lhes reservou algo especial. O estrelato aqui pode ser entendido como um bom emprego, uma conquista pessoal, dentre outros. Como dito, o horóscopo é tão vago que pessoas diferentes, com vidas diferentes, recebem a mesma previsão para o futuro, só porque nasceram no mesmo ano. Tal prática nada mais é que uma forma de superstição sem fundamento, porém é bastante perigosa. Quem se deixa levar por tais previsões acaba por ficar dependente delas, e Deus acaba sendo deixado de lado. O mais bizarro nisso tudo é que a grande maioria dos cristãos afirmam acreditar ou mesmo seguir diariamente as previsões do horóscopo, o que demonstra o quão perigosa é tal prática. Embora muitos afirmam ler apenas para passar o tempo, como uma forma de descontração ou sem muita credibilidade. Mas o problema é que isso se torna habitual
e a pessoa passa a acreditar em tudo que ela lê. O ideal seria que a gente nem lesse esse tipo de profecia, porque com o tempo a gente passa a aceitar tudo que a gente lê. Devemos entender que só Deus nos conhece completamente, e só Ele pode nos dar orientação para o futuro. Nenhum ser humano é capaz disso, por mais convincente que pareça. Mesmo os profetas são guiados por Deus para fazer a sua vontade. Do contrário, não poderiam sequer validar uma única palavra que saísse de suas bocas. Lembremos-nos também da passagem de Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 7. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Eu encerro mais este vídeo por aqui. Espero que tenham gostado das minhas palavras. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.